Vamos lá, galera do oitavo ano, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que vocês estão assistindo meu vídeo. Eu falei que na próxima aula a gente ia terminar de fazer algumas atividades, certo? Então a gente vai lá na página 126, a questão 8 é uma questão de alternativa, tá? Lembra que eu falei na última aula que era importante fazer mapa mental. Por que o mapa mental é importante? Exatamente para a gente reforçar o conteúdo, certo? O conteúdo é um pouquinho grande, né? Revolução Francesa é um assunto muito importante e ele é um pouquinho extenso. Então, caso vocês não estejam entendendo, eu sempre falo isso nos meus vídeos. Volta o vídeo, veja com calma, sem pressa, tá bom? A gente vai responder as questões, corrigir as questões da página 126. Questão 8 tá assim, ó. A execução de Luís XVI em janeiro de 1793 abalou a nobreza europeia. No interior da França eclodiram revoltas. No exterior formou-se a primeira coligação europeia. A França foi novamente invadida. Teve início então o período de terror que se estenderia até julho de 1794, ok? O período de terror, caracterizado pela radicalização do processo revolucionário, ocorreu durante a fase do... E aí, qual que seria a resposta correta? Muito bem. Quem marcou a letra E, tá certo. Convenção Nacional e era liderada pelos jacobinos. Lembra que os jacobinos são a baixa burguesia, os girondinos são a alta burguesia, tá? Alta e a média burguesia. Eles tinham pretensões diferentes, beleza? Aí na página 127, a gente tem o Você Historiador. Com certeza vocês leram esse texto, certo? E a gente vai responder a questões referentes a esse texto. A letra A tá assim, ó. Qual o evento narrado pelo documento e qual a importância desse evento no processo revolucionário francês? E aí? Esse documento fala sobre o quê? Esse documento ele vai narrar a história da execução de Robespierre. E aí eu vou dar um parêntese aí, porque na última aula eu falei sobre o período de terror, não foi isso? E a gente vai entender agora como é que finalizou a Revolução Francesa. Quando os jacobinos estavam lá no poder, no auge da República, né, dessa revolução, dessa mudança e tals, eles começaram a usar do período de terror, que é a execução de pessoas por motivos fúteis, tipo, enfim, não concordo com a revolução, acho que passou do limite, passou do que a gente estava idealizando, e de fato, isso vai acontecer. Então, nós vamos ter aí um golpe, que a gente vai estudar, que é a Era Napoleônica, que vai dar origem à Era Napoleônica, que é o golpe de 18 de Brumário. O que é esse golpe? É a ascensão, colocar os girondinos no poder. Então eles vão tomar o poder, vão dar um golpe, é como se fosse, vão pensar como um golpe de Estado. É tomada do poder, tomada do Estado, entendeu? Nesse sentido aí. E a gente vai ter os jacobinos que estavam no auge aqui, para baixo, vão sair do poder, e nós vamos colocar os girondinos. Então, quando os girondinos estão no auge do poder, aqui com essas mudanças e coisas e tal, nós vamos ter a execução de Robespierre. Ele vai literalmente morrer pela ideia que ele criou. Lembra que eu falei da guilhotina? Então, ele vai ser guilhotinado, mas não vai ser assim de uma coisa simples, vai ser condenado e julgado, não. Ele vai ser preso, vai ser torturado, ele vai levar um tiro na boca, aqui no maxilar, vai ficar agonizando, não vai morrer desse jeito, ele vai morrer na guilhotina no dia seguinte. Então ele vai passar por todas as situações que outras pessoas também passaram. A ideia não é aqui de democracia, de igualdade, de democracia, né? Se você praticou algum crime, você vai morrer igual as outras pessoas. Guilhotinado. Olha que ironia. Tudo bem? A letra B está assim. No final do texto, é apresentado o seguinte questionamento. Por que será que o povo aplaude tão apaixonadamente a execução desse homem, ainda ontem venerado como um deus por Paris, pela França? Que indicação podemos dar a essas perguntas? Olha só, além dessa parada toda, os próprios jacobinos, eles vão ser, os grupos, né, o grupo dos jacobinos, eles vão acusar o Robespierre de traição, tipo, das ideias revolucionárias. Então a gente tá falando aqui de dois aspectos. A galera dos girondinos que não gostavam dele, que ele vai ser, enfim, executado, e os jacobinos também, que vão falar que ele desviou as ideias revolucionárias porque o poder subiu a cabeça, né? Então o povo também vê nessa ideia, nessa mentalidade aí.
Tranquilo? A gente vai para a página 128. Eu gostaria depois que os senhores, com calma, com paciência, lessem esse texto aí da Olímpia de Gouges, tá? Olímpia de Gouges vai ser uma mulher também revolucionária e seria interessante vocês terem um conhecimento um pouquinho acerca da ideia dela, do que ela contribuiu para a Revolução. De boa? Massa. Vamos para a página 129. A gente tem aí a primeira questão, que é para a alternativa, né? Vamos ver qual vai se encaixar melhor. A Revolução Francesa foi um dos momentos mais importantes no processo de formação do mundo contemporâneo. Foi um movimento violento que sepultou o absolutismo na cena política e o mercantilismo na economia. Tendo um papel de grande destaque, a burguesia interessada em instituir um regime que atendesse seus interesses. Durante a Revolução, tomou forma um corpo legislativo denominado Assembleia Nacional, que tomou parte central da consolidação das reformas objetivadas pela Revolução. Entre as principais reformas realizadas na fase moderada da Revolução Francesa, pela Assembleia Nacional, podemos citar corretamente. Então, a gente tem da letra A até a letra E. Qual que seria a resposta mais adequada? Então, vamos pensar um pouquinho aí. De tudo que foi discutido, de tudo que vocês entenderam, qual seria mais adequado? Júlio César, Júlia, Pedro, e aí, o que vocês responderiam? Vamos marcar a letra A. Abolição dos privilégios especiais do clero e da nobreza. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Lembra que foi essa carta que eu falei que foi feita no dia 26 de agosto de 1789? É essa carta que a gente conhece hoje como Direitos Humanos, tá? Subordinação da Igreja ao Estado, elaboração de uma Constituição para a França, reformas administrativas e judiciárias e ajuda à economia francesa. Essa é a letra A, tá? A2, vamos lá. Observe a letra a seguir. Tremei, tiranos e vós pérfidos, o opróbrio de todos os partidos. Tremei, vossos projetos parricidas vão enfim receber seu preço. Vão enfim receber seu preço. Somos todos soldados para vos combater, se tombam os nossos jovens heróis, a terra de novo os produz. Contra vós, todos prontos, a vós vencer. Considerando o texto apresentado e as discussões realizadas ao longo do capítulo, explique quem está emitindo a mensagem presente na letra e quais são as suas insatisfações. Mais uma vez, a gente está falando aqui que quem está insatisfeito é o terceiro estado. Então, quem é o terceiro estado? É o povo. Estão insatisfeitos porque há os privilégios que são feitos para o clero e para a nobreza. Basicamente isso. Tá bom? Questão 3. Nós temos aí, ó. Descreva a imagem e explique o que ela retrata. Essa imagem, ela retrata a invasão da Bastilha, certo? Tá vendo aí, ó? A tomada da Bastilha. Lembra que a Bastilha era uma prisão para presos políticos, tá? Ao fundo aí a gente tem Paris. Ela foi, assim, invadida a sangue e fogo mesmo. A galera tava, assim, possessa. B. Essa imagem representa qual momento da Revolução Francesa? É a queda de Paris e o início da Revolução. Então, a gente está falando aí sobre o início da Revolução, que é no dia 14 de julho de 1789, que é a tomada da Bastilha, tá? Questão 4. A gente tem aí, a Revolução Francesa constituiu um dos capítulos mais importantes da longa e descontínua passagem histórica do feudalismo ao capitalismo. Com a Revolução Científica do século XVII e a Revolução Industrial do século XVIII na Inglaterra, e ainda com a Revolução Americana de 1776, a Grande Revolução lança os fundamentos da história contemporânea. Então, a gente vai marcar aí qual? Qual é a correta afirmar segundo as ideias da Revolução Francesa? A gente vai marcar letra A. Os privilégios feudais e o regime da servidão foram abolidos, destruindo a base social que sustentava o antigo regime absolutista francês. Beleza? 5. Temos uma imagem aí, eita, é uma charge, né? Uma gravura. Pode-se afirmar que os personagens da gravura representam. Olhando esses três personagens, eles representam o quê? A nobreza, o clero e o povo. Então, a gente vai marcar C. A exploração do terceiro estado pelo clero e pela nobreza, cuja contestação desencadeou o processo revolucionário. Tá? A 6. A gente tem um textinho aí, que vocês obviamente já leram,
tá? E ele fala assim, ó, quais influências iluministas podemos perceber neste texto? Ele fala sobre a existência dos privilégios, basicamente isso, e fala sobre a tripartição dos poderes. Aliás, quem foi que o cara responsável pela repartição dos poderes? Isso mesmo, o Montesquieu. Legislativo, Executivo e Judiciário. 7. A Revolução Francesa estendeu-se de 1789 até 1799, com a ascensão de Napoleão Bonaparte ao poder. Dentre as alternativas abaixo, assinala aquela que apresenta medidas adotadas pelo regime do terror sob o controle de Robespierre. Qual seria isso? Ó, seria a letra D, a instalação do Comitê de Salvação Pública e a Lei do Máximo. A 8, nós temos assim: classificada pela história como um modelo clássico da Revolução Burguesa, a Revolução Francesa deu uma contribuição para o Ocidente, seja no vocabulário político ou na influência das constituições que adotaram alguns princípios da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Sobre a Revolução Francesa, é correto afirmar exceto, então ele quer a errada. A gente vai marcar os jacobinos defendiam posições moderadas e representavam, sobretudo, os interesses da alta burguesia e do primeiro estado. Letra D. Os jacobinos são a baixa burguesia, eles não representam os interesses do primeiro estado. O primeiro estado, lembra que é o clero, tá? A 9. O texto a seguir refere-se à Revolução Francesa. E aí tem o textinho e tem as opções, né? Os itens. Vamos julgar os itens como certos ou errados. O governo jacobino, dirigido por Robespierre e o Comitê de Salvação Pública, foram responsáveis pelo período de terror? Certo. Item 2. O terror foi uma política de extermínio liderada por girondinos de origem burguesa? Não foram girondinos. 3. O objetivo dessa política centrava-se na defesa da revolução contra os inimigos internos e externos? Certo. Tanto a galera de fora quanto internamente. Então, a letra E, tá? A 10. Considerando John Bull, que retrata na charge aí, personagem que simboliza a Inglaterra, explica o conteúdo evidenciado pela charge. Então, a gente tem aí, ó, a árvore em destaque, a gente vai fazer uma menção que ela simboliza a França revolucionária e os seus demais revolucionários, certo? Ao fundo, tá vendo lá no fundo que tem outra árvore? Essa outra árvore, perdão, ela vai representar a velha ordem do sistema. E os países europeus, né? Os países europeus da época. A França, ela vai ser representada pela serpente, que tá aí em volta, certo? Na árvore. E ela estaria tentando persuadir aí esse cara, né? Esse revolucionário aí, fazendo que ele talvez mudasse de ideia nesse sentido. Questão 11. A gente tem um textinho da questão 11 aí. E aí vocês, ó, Santa Guilhotina, protetora dos patriotas, rogai por nós. Santa Guilhotina, terror dos aristocratas, protegei-nos. Máquina adorável, tendei piedade de nós. Máquina adorável, tende piedade de nós. Santa Guilhotina, livrai-nos dos nossos inimigos. A leitura do texto remete ao período da Revolução Francesa, conhecido como terror. Pode ser identificado como momento. E aí? Qual que vocês marcaram? A letra correta é a letra B. De medidas populares tais como controle de preços e reforma agrária, sobre a liderança jacobina, durante o qual a guilhotina representava para muitos a justiça revolucionária. A questão 12, ai, professora, eu não aguento fazer isso aí, não tenho paciência nenhuma. A questão 12, vocês vão montar um parágrafo utilizando essas palavras. Vão montar um parágrafo bem tranquilo. Tem que utilizar todas? Sim, Júlio César, tem que utilizar todas, tá bom? Tranquilo? E aí a gente termina aí, beleza? Então a gente se vê na próxima aula. Beijos pra vocês.